Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro, há mais de 30 anos e estou aqui dando um pedacinho do meu curso de cerveja artesanal, passando para vocês como é estruturado o meu curso, o que tem lá dentro, passando um pouco de conhecimento para que você saiba aí, se aprofunde, veja como é interessante se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre cerveja artesanal, não só seguir receitas básicas, né? Não só tratar a cerveja como se fosse uma caixa cinza, né? Uma caixa preta que você não sabe o que está acontecendo lá dentro, mas sim compreender aí por dentro, né? O que está acontecendo em cada uma das etapas do processo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a etapa de mosturação, aquele momento de cozimento dos grãos, né? Onde a gente tem por objetivo transformar o amido, que é aquela molécula extremamente complexa, dura e fechada, em algo que seja fermentável aí para as leveduras que nós vamos fazer a nossa cerveja, né? Então, durante o processo de transformação do amido que está dentro de um grão cru até esse mosto fermentável, né? A gente passa por 3 etapas, né? Uma etapa de gelatinização, uma etapa de liquefação e uma etapa de sacarificação. Então essas etapas elas vão quebrar o amido desde uma molécula muito complexa, passando ali pela etapa de amilopectina e amilose, depois umas moléculas menores chamadas dextrinas, até a gente ter a maior parte das moléculas de uma forma fermentável, seja na forma de glicose, seja na forma de maltose, de maltotriose ou também algumas dextrinas residuais. Então lá no meu curso eu vou explicar direitinho cada uma dessas etapas, onde é que elas acontecem, o que você precisa saber para você ter um mosto fermentável, para você entender se para aquela receita ela precisa de corpo, ela precisa de um médio corpo, ela precisa de ser muito fermentável e como é que você trabalha. Então você não vai só seguir receita, você vai aprender realmente cada um desses modelos, cada um desses pontos e como utilizar isso no seu benefício, na sua parte, né? Então, só entendendo aqui as últimas enzimas que trabalham no processo de sacarificação, né, as 3 mais importantes, são chamadas de beta, alfa e limite dextrinase, né? Então entenda que a beta-amilase, ela é como se fosse uma tesourinha e ela vai quebrando, né, o nosso açúcar complexo em cadeias de 2 em 2 glicoses, né, fazendo a tal da maltose, que é o nosso açúcar mais fermentável. Então ela sempre vai quebrar aqui de 2 em 2, 2 em 2, então uma tesourinha muito pequenininha, quebrando essa glicose de 2 em 2. Enquanto que a alfa-amilase, que é uma enzima que atua de uma forma mais complexa, né, como se fosse uma motosserra, ela consegue quebrar as nossas cadeias de glicose em qualquer ponto, em qualquer um dos pontos, como a gente pode ver aqui no desenho, a alfa-amilase pode quebrar, gerando cadeias grandes de açúcares ou eventualmente quebrando, formando uma molécula de maltose ou mesmo uma molécula de glicose quando ela consegue atuar aqui na ponta, né? Mas normalmente ela tem mais probabilidade de atuar num ponto mais aleatoriamente, né? Num ponto gerando açúcares mais complexos. Por isso que é importante a gente ter a ação das duas, né? Tanto da beta quanto da alfa-amilase, porque se eu tivesse somente a ação da beta-amilase, imagina quanto tempo que levaria para a mosturação conseguir quebrar, né? Para a sacarificação conseguir quebrar toda essa grande molécula de 2 em 2. Né? Então imagina que você tem uma árvore que você tem que picar ela inteira e se você só tivesse uma tesourinha, imagina o tempo todo, o tanto de tempo que você levaria para picar uma árvore inteira. Por outro lado, se você só usar a alfa-amilase, a chance de você criar açúcares fermentáveis é muito pequena. Então, a chance de você estar fazendo uma cerveja que vai ter um corpo muito elevado, que vai ter uma fermentabilidade muito baixa, né, é o que é o mais provável. Então, por isso que você ou trabalhe numa temperatura de mosturação, onde você tem a ação das 2 enzimas, ou que você trabalhe isoladamente uma e depois a outra enzima. Também, no meio da temperatura da alfa e da beta, a gente tem a ação da limite dextrinase, que é nessas cadeias que a gente chama de cadeias em Y, onde formam esses vértices, e a limite dextrinase ela atua exatamente nesses pontos de contato aqui, clivando essa ramificação em Y, fazendo aí 2 cadeias separadas, tá? Muito importante também nesse ponto de ação.
E esse gráfico aqui, ele aponta para você, aqui em 62 graus centígrados, o pico da ação da beta-amilase, né? Depois lá em 70 graus centígrados, o pico da ação da alfa-amilase, e aqui em 67 graus centígrados, o ponto onde as duas curvas se tocam, ou seja, o ponto de maior eficiência da mosturação. Então, se você quer fazer uma mosturação no menor tempo possível, é exatamente aqui em 67 graus que você vai atingir a maior eficiência das duas enzimas, da alfa e da beta, gerando a sua conversão no tempo mais rápido. Por outro lado, se você trabalhar um pouquinho mais na faixa mais abaixo, aqui em torno de 64 graus centígrados, você vai ter já um pouco de ação da alfa-amilase e ainda muita ação, uma ação intensa da beta. Então vai te trazer ali um mosto mais fermentável. Assim como se você trabalhar aqui por volta dos 68, 69 graus centígrados, você vai ter o inverso. Você vai ter uma ação muito maior da alfa-amilase e um pouco de ação da beta. A beta vai estar por aqui, em torno dos 20%, então vai estar gerando mais dextrinas, né? Vai estar gerando mais corpo. O que a gente conclui? Que as temperaturas entre 64 e 70 graus centígrados é o ideal para a gente trabalhar como cervejeiro caseiro, né? Eu diria até 69 graus centígrados, e você pode trabalhar nessa faixa para controlar o corpo da sua cerveja. Então, no meu curso, no Fabricar Cerveja, você vai aprender todas as características de fermentabilidade de enzimas, onde é que elas atuam, não só essas enzimas que trabalham para a sacarificação, mas as outras enzimas também que trabalham em cima de proteínas e de outras ações relacionadas à cerveja. Então, eu te convido hoje mesmo, faz o meu curso lá, você não vai se arrepender e você vai aprender tudo que eu sei do teu lado, vou estar junto com você, transferindo todo o meu conhecimento de cerveja artesanal para você se tornar um grande mestre cervejeiro assim como eu. Um forte abraço, te espero lá no curso. Até breve.